Boa tarde, pessoal. Vamos fazer mais um vídeo da Wendler Projetos. Nós vamos falar hoje sobre a segunda parte da norma de alvenaria, nova norma de alvenaria, que acabou de ser promulgada. Nós fazemos esses vídeos já há alguns meses, e então vamos dar continuidade com essa segunda parte da 16868. A Wendler tem 42 anos no mercado, trabalhando principalmente com alvenaria estrutural toda a sua vida, desde 78, e paredes de concreto desde 2007, quando o sistema começou a pegar força aqui no Brasil. Participamos das normas de alvenaria, participamos dessa confecção da 16868, que acabou de ser publicada, e da de parede de concreto, a 16055, que a gente é o coordenador da parte de projeto. Temos o nosso canal aqui no YouTube e temos o nosso Instagram, @WendlerProjetos. Essa apresentação tem origem num treinamento que nós fizemos no nosso escritório em fevereiro, com o Guilherme Parsequian, professor da UFSCar, que foi o coordenador da revisão da norma, e esteve lá passando para os nossos engenheiros e algumas construtoras convidadas. Nós tínhamos a norma bastante defasada, né? Nós tínhamos a 10.887, que era projeto com bloco vazado de concreto, desde 89, e a de execução, 87.98, desde 85. Uma das grandes diferenças que essa norma agora tem é que nós estamos juntando a 15.812, que era de cerâmico, com a 15.961, que é bloco de concreto, e agora é uma norma só, e nos lugares que precisa são fatores diferentes para um e para outro. A norma está dividida em 5 partes. A parte 1 de projeto, que a gente já fez o vídeo explicativo há uns 15 dias, vamos fazendo esse hoje da parte de execução e controle, e um pouquinho da parte 3, que é de métodos de ensaio. Estão previstos ainda a parte 4 de incêndio e a parte 5 de ações sísmicas. A primeira coisa que a gente tem que observar é que tudo isso é função de uma especificação que está lá no projeto estrutural. Então, lá nós vamos indicar qual é a resistência que a gente precisa de bloco, de argamassa, de grout, do prisma oco, do prisma cheio. E essa tabelinha que está lá no anexo 7 da parte 1, são as relações prováveis, né, os fatores de eficiência que a gente pode considerar se a gente não tiver um número já determinado previamente com o construtor. Nós temos no escritório umas 2, 3 construtoras que já tem uma quantidade de ensaios tão grande que a gente consegue fazer índices próprios para elas. Então, aqui a gente define fatores de eficiência do bloco, do prisma para o bloco e do prisma cheio para o prisma oco, que é o que a gente vai utilizar nos projetos. Essas tabelas vieram de um trabalho coordenado também pelo professor Parsequian, com projetistas de estrutura do país inteiro, e a gente chegou numa série de conclusões e alternativas de vários pontos do processo construtivo de alvenaria estrutural que foi colocado aí nessa publicação. Alguns pontos que a gente tem agora de modificação, pequenos ajustes no procedimento de execução e uma parte mais considerável de mudança para os controles de resistência, e a parte de prisma em laboratório ficou mais clara, e
algumas possibilidades dentro de algumas condições de um menor número de ensaios, construir o prisma em laboratório, tudo isso com algumas restrições. Uma coisa muito importante é que a gente definiu claramente o que é a caracterização prévia. Então, o que vem a ser a caracterização prévia? É você fazer todos os seus ensaios antes do início da obra. Então, para você ter certeza que depois, durante a obra, eles vão se comportar dentro daquilo que você precisa. Então, vai fazer bloco, argamassa, grout, prisma oco, prisma cheio, concreto da laje. Então, tudo isso, né, a gente vê antes da obra começar. Uma diferença que a gente tem é que as argamassas industrializadas, que têm incorporadores de ar, agora são permitidas normalmente, o que antes na outra norma tinha uma restrição. Então, uma das coisas mais importantes para o sistema de alvenaria é a aderência da argamassa. Então, entre os ensaios, tá, apareceu agora, nessa norma, de uma maneira mais oficial, o ensaio de flexão do prisma deitado, para a gente saber exatamente qual é a tensão de aderência da argamassa com o bloco. Tá? Então, a principal característica, tá, da alvenaria, que é, na realidade, o valor oficial que sai do projeto estrutural, é a resistência de prisma. Tá? Então, vai ser necessário aí, vocês vão ver com algumas considerações, a gente fazer 6 ensaios de prisma. Normalmente, se eu não utilizar grout para aumentar a compressão da alvenaria, basta fazer o prisma oco. Se eu estiver utilizando grout para aumentar essa resistência de compressão, então precisa fazer também o prisma cheio. Uma vez feita a caracterização, ela vale por 1 ano, 360 dias, tá? Desde que utilizado o mesmo material, em todas as mesmas condições que a caracterização foi feita. Tá? Os blocos são ensaiados pela 6136, tem todas as especificações que o bloco de concreto precisa, tá? E tem a sua definição de lote, a sua definição de amostra, tal, específica, tá, para os fabricantes. Então, qual é o processo todo que a gente tem que entender? Nós temos uma especificação que vem lá do projeto estrutural e, através dos itens especificados na norma, eu defino qual é o meu lote, né? E, dentro desse lote, qual é a amostra que eu vou pegar. E, se tiver tudo ok, então a estrutura está aceita. Então, a especificação passando pela norma, lote, amostra e aceitação. Então, falando primeiro de blocos ou tijolos, tá? A amostragem dos blocos e tijolos, na realidade, ela é opcional, desde que uma série de condições tenham sido feitas, né, fornecidos por fabricantes. Nós tínhamos colocado com certificação de qualidade, a BNT não aceitou essa frase, então ela foi retirada do texto final, o FBK menor do que 14 MPa, e desde que eu tenha realizado o ensaio de prisma em todos os pavimentos. Sempre, gente, o ensaio de prisma é mais importante do que os ensaios isolados, de bloco, argamassa, de grout. Ele realmente é o ensaio base de tudo. Tá? Então, a definição de lote para a verificação dos blocos ou tijolos na obra, tá? Bem aqui dessa tabela 2,
aonde eu defino uma área construída em planta, tá? Aonde eu vou pegar a minha amostra num lote desse tamanho. E esse lote, ele vai ficando mais restrito, ou seja, eu vou ter que ter mais amostras de diferentes lotes, quanto mais esforço eu vou ter na parede. Então, se eu tiver 10 andares em cima do andar que eu quero verificar, eu vou pegar cada lote de 600 metros quadrados. Se eu for uma mais baixa, né, que é até 4 pavimentos, eu posso utilizar até 1.800 metros quadrados como um lote. Uma vez definido o lote, eu pego uma amostra deste lote, né? Então, qual que é essa amostra? Primeiro, tem que ser o mesmo lote de fábrica, tá? Com um número mínimo de exemplares, vocês vão ver que isso pode mudar um pouquinho, tá? Se for formado por mais de um lote de fábrica, eu tenho que definir 5 exemplares por lote de fábrica, tá? Então, chegando no valor característico, tá? Passou, tá tudo em ordem. Para a argamassa e o grout, tá? Qual que é a definição de lote? Nós temos algumas considerações aqui. Eu posso ter 600 metros quadrados de área construída, 2 pavimentos, tá? Desde que eu tenha o FBK menor do que 6, e um pavimento quando eu tenho o FBK maior do que 6. 2 semanas de produção, tá? E sempre que a argamassa ou grout foi fabricado com matéria-prima de mesma procedência, mesma dosagem, mesmo processo de preparo. Então, eu defino aqui, tá, com o menor desses valores, qual é o meu lote. E pego uma amostra de argamassa, por exemplo, de 6 exemplares, e a gente recomenda que faça mais 6 para ficar de contraprova, tá? O grout, mais ou menos a mesma coisa, 6 exemplares e uma eventual contraprova. E a aceitação, tá, da argamassa, ela é feita não mais pelo FBK, seria, né, mas seria pelo valor médio, desde que o coeficiente de variação da amostra seja inferior a 20%. Tá? A gente tendo aí um valor médio de 1,5 vezes superior à especificação de projeto, a gente tem que rever a dosagem. Tá? O grout também é a mesma coisa, aí agora o grout vai igual ao concreto, determina o FGK, né, a resistência característica do grout, e compara com a especificação de projeto. O prisma, né? O prisma a gente vai fazer o controle pela resistência, tá? São ensaios, primeiro, no começo, um ensaio de caracterização, e se eu tiver essa resistência de compressão já na caracterização maior ou igual a 2 vezes o FPK de projeto, eu posso controlar simplesmente pelo bloco argamassa e grout. Então, por exemplo, vamos imaginar uma obra pequena, uma casa térrea, onde o projeto indicou que eu precisaria, no mínimo, 1 MPa. E essa obra é feita com blocos de classe C de 3 MPa. Tá? Então, nesse caso, eu não preciso fazer os ensaios de prisma. Tá? Agora, vamos pegar um sobrado. Sobrado, vamos imaginar que a gente precise de um prisma de 2 MPa. Se eu for utilizar o bloco classe B de 4 MPa, eu preciso fazer um ensaio de prisma. Mas se eu for utilizar um bloco classe A de 6 MPa, eu posso fazer simplesmente pelos blocos. Tá?
Então, essa condição de dispensa de prisma, ela realmente ela acaba sendo útil para a construção de casas térreas e sobrados que tem uma tensão de cálculo especificada bastante baixa. Tá? Quando esse número for maior, não tem muito sentido, né? Se de repente eu ia precisar de um bloco de 10 MPa, só para não fazer ensaio de prisma, eu vou querer comprar um bloco de 20 MPa. Não é por aí. Mas ajuda um pouco nesses empreendimentos mais baixos. Né? Aqui vem uma modificação bastante interessante dessa revisão de norma. Né? A gente fala que devem ser construídos, no mínimo, 6 prismas poucos. E, se for necessário, 6 prismas também completamente grauteados, e nas 2 condições, mais 6 prismas para eventuais contraprovas. Mas eu não preciso, de imediato, fazer o ensaio nos 6 prismas. Tá? Então, eu construo 6 prismas, tá? Podendo aí dispensar os ensaios, faço os ensaios de prisma, faço o controle de blocos, argamassa e grout, e eu tenho esse circuito. Se eu tiver o meu ensaio de prisma com variação menor do que 15%, tá? Eu posso utilizar até um número menor de prisma. Tem que construir 6 e depois nós vamos ver como que a gente chega nesse valor quando a gente faz o ensaio de menos prismas. Tá? O lote de prisma é aproximadamente a mesma coisa de blocos, 600 metros quadrados, 2 pavimentos com blocos de acordo com o item 821, que é quando a gente fez o ensaio de blocos, ou um pavimento, né, quando não fez ensaios de bloco tijolo do mesmo fabricante, classe de resistência, a mesma família, um ano de produção, ou seja, não podemos ter um bloco com idade muito diferente, e isso não define um lote só, e as alvenarias todas construídas com os mesmos materiais e procedimentos de execução. A amostra do prisma é aquilo que a gente estava falando, são 6 exemplares, mas eu posso fazer um mínimo de 3 exemplares. Qual que é a diferença? Com 6 exemplares, eu vou ter esse nosso valor φ, que multiplica a menor das resistências de ensaio, ele é 0,89. Se eu quiser fazer só com 3 prismas, eu faço o cálculo normalmente, mas eu tenho que limitar ele a 0,8 da menor resistência, e não 0,89. Então, é uma opção e a gente tem que ver o que é melhor para a nossa obra. E, logicamente, a partir daí, resistência característica, né? Então, simplesmente a resistência característica obter no ensaio tem que ser maior do que a especificada, né, no projeto. Tá? A alvenaria, além de todos esses ensaios, tá, ela tem toda a parte geométrica, né? Então, eu tenho uma série de especificações lá no item 9, tabela 3, tá? Para junta horizontal, de uma espessura 10 milímetros, mais ou menos 3. O nível dessa junta, 2 milímetros por metro, no máximo 10. Junta vertical, a espessura dela tem uma tolerância de 3 milímetros, mais ou menos 3 milímetros. E alinhamento vertical, a mesma coisa, 2 milímetros por metro, ou 10 milímetros no total. Tá?
O alinhamento e locação dessa parede, pensando no alinhamento vertical, seria o nosso desaprumo, né? O desaprumo, mais ou menos 2 milímetros por metro, 10 milímetros no máximo por piso e 25 milímetros no total do prédio. Tá? O alinhamento horizontal, que é o desvio em relação ao eixo, tá? 2 milímetros por metro e 10 milímetros no máximo. E o nível superior das paredes, né, o nivelamento lá da minha última fiada, também, o nível total pode ter uma variação de mais ou menos 10 milímetros. Tá? Como é que eu vou fazer a aceitação dessa alvenaria, dessa resistência de prisma? É a resistência característica, né? Com a resistência característica, eu defino se está de acordo com o projeto ou não. Aqui vale uma observação, gente, tá? A resistência de prisma, ela é muito dependente da aderência da argamassa nas faces. Esse é um fator que prejudica bastante os ensaios, porque se esse prisma sofrer algum choque, alguma coisa no transporte, tá, e quebrar a minha resistência de aderência, eu perder essa resistência, simplesmente o ensaio de prisma vai dar lá embaixo e a gente acha que é uma não conformidade porque o prisma deu baixo, e na realidade simplesmente é porque eu não tenho um prisma. Eu tenho dois blocos soltos um em relação ao outro, porque a argamassa perdeu a aderência. Então, aí realmente não vai funcionar. Tá? Para começar, né, eu tenho a base, que é a minha laje, baldrame, hoje para edifícios mais baixos, casas e sobrados, é bastante utilizado o radier. Né? Então, essa minha base, tá? Ela tem que ter uma planicidade de mais ou menos 10 milímetros também. Tá? Se eu perceber que essa minha base tem pontos muito altos acima de 10 milímetros do plano médio, eu preciso descascar. Se tiver muito inferior ao plano médio, né, um buraco na região, tem que preencher. Tá? Senão, depois eu não consigo corrigir isso na minha primeira fiada. Aqui nós já falamos espessura da junta vertical, espessura da junta horizontal. O que tem de diferente? O que tem de diferente é essa primeira junta, ela que vai logo em cima da laje, do baldrame, né, do elemento de concreto que for de apoio. Essa primeira, tá, espessura, ela pode ter no mínimo 5 e no máximo 20 milímetros. Tá? Então, aqui a gente tem uma folguinha que é justamente para poder acertar um substrato que esteja com muita variação. Tá? Uma observação que a gente tem que fazer, tá, é quanto aos cordões utilizados. Foi sempre muito usual para ganhar produtividade, fazer os cordões de argamassa simplesmente nas paredes longitudinais, em vez de fazer em todas as paredes, inclusive as transversais. É possível fazer isso? Sim, é possível, mas a norma impõe um fator de correção já lá no projeto de 0,8, ou seja, se eu fizer todas as minhas contas de bloco, de prisma e chegar lá num prisma que eu preciso de 10, na realidade eu vou ter que utilizar 12, porque eu vou ter esse fator de 0,8
para fazer a correção. Tá? Os cordões verticais, eles podem, até 5 pavimentos, ter um preenchimento posterior, e era muito comum a gente fazer sem esses preenchimentos dos cordões verticais. Isso, na realidade, ajudava bastante a evitar fissura de retração da alvenaria. Só que, sem esses cordões, hoje, não vai passar na acústica da norma de desempenho. Então, a gente tem que se habituar a utilizar um bloco com um índice de retração menor, normalmente os blocos curados a vapor, e fazer esses cordões para a parede ter condições de atender os parâmetros de acústica da norma de desempenho. Tá? O prumo nível a gente já comentou, né? O prumo 6 milímetros a cada 3 metros, ou seja, 2 milímetros por metro, 10 no pavimento e 25 no total. O nível da canaleta, a mesma coisa, o alinhamento é em relação ao eixo. E temos mais alguns limites, que é o de descontinuidade, né? É a primeira fiada do pavimento superior em relação à última fiada do pavimento inferior. E essa diferença pode ser mais ou menos 5 milímetros. Pode ser a de cima ou a de baixo, né, que está saindo, mas sempre os 5 milímetros. Uma outra etapa bastante importante na execução é o grauteamento, principalmente quando os prédios são mais altos e eu começo a ter um nível de grauteamento relativamente alto, né? Tanto nos pontos com ferro nas extremidades da parede, que vão ser os ferros tracionados, como ao longo da parede para aumentar a resistência de compressão. Então, uma coisa muito importante é sempre fazer a janela de inspeção para ter certeza que esse grout preencheu totalmente este ponto. A altura de lançamento deve ser de 1,60 m, mas se eu estiver utilizando um concreto aditivado, estilo concreto alto adensável, eu posso lançar tudo de uma vez o pé direito, porque ele não perde, não desagrega, não exuda, mesmo caindo dessa altura. Tá? Na parte 3, ela define uma série de ensaios. Então, é uma parte que a gente considera mais importante para os laboratórios, né, que vão definir qual o método de ensaio de cada um daqueles ensaios que a gente precisa definir. Resistência, tração e todos os outros ensaios. Tá? Uma coisa importante, né, como a gente estava comentando, é que a resistência do prisma depende dessa aderência, esses canaizinhos, né? Então, eu não posso quebrar esse cordãozinho que vai dar uma não conformidade falsa. O que a gente pensou e alterou nessa revisão da norma? É permitir a moldagem no laboratório. Tá? A gente tinha algumas condições que proibiam essa moldagem no laboratório. Tá? Agora é possível, tá, dentro de certas condições. Os blocos devem ser retirados do mesmo lote da obra, a argamassa e grout, mesma coisa, do mesmo lote da obra. Eles são moldados e ensaiados, tá, no laboratório, e a gente faz também
parte dos constituintes, né? Grout, argamassa, tá? E se eu tiver alguma dúvida, o que eu faço? Eu moldo tanto no laboratório quanto na obra e verifico se há uma diferença maior do que 90% de um para outro. Se não tiver, eu posso depois continuar com o mesmo procedimento, fazendo apenas no laboratório, que é uma grande ajuda, né, para evitar essa não conformidade por quebra da aderência da argamassa. Tá? O cálculo define na parte dos ensaios como que se faz a resistência característica, nós já comentamos aqui que, né, dependendo do número de elementos que eu vou realmente ter, tá, eu tenho aí um multiplicador φ diferente para cada quantidade de coisa. Agora, uma outra coisa que a gente modificou, tá, é que existia um limite superior de 0,85 da média. E, na realidade, o que isso fazia? Quando eu tinha os bons fabricantes, aonde a média e a resistência característica elas davam muito próximos, e isso acabava sendo um limitador, ou seja, nós estávamos prejudicando justamente os bons fabricantes. Então, foi retirado nessa revisão da norma este valor. Aí nós vamos para os anexos, tá? Nós temos dois anexos importantes aqui, tá? Um que define a extração do corpo de prova, né? Como a gente tem lá no concreto, né? Deu algum problema, uma coisa, você vai lá com uma serra-copo e tira um testemunho para levar para ensaio. Isso aqui na alvenaria é um pouco mais complicado, tá? E então existe todo um procedimento, né, aonde quando eu tiver o prisma oco, eu tenho que tirar desta maneira, ó, um bloco, cortar esse bloco no meio e mais um bloco. Então esse vai ser o nosso exemplar. Quando o prisma estiver totalmente grauteado, então eu retiro simplesmente uma distância de meio bloco de cima e embaixo, e aí faço caminho normal, ensaios de resistência na prensa, número de corpos de prova, né? Tudo isso segue igual. E uma novidade que a gente está em testes, né, desenvolvido também pela turma lá do professor Parsequian na UFSCar, é um macaco hidráulico para um ensaio não destrutivo. A gente poder ensaiar qual é a resistência sem tirar testemunho, sem quebrar a parede. Tá? Então, vão ser colocados dois elementos, tá, em fiadas diferentes, aqui com 3 fiadas, os tensômetros, aplicar uma pressão que vai, vamos dizer, pressionar essa região e disso vai sair a resistência. Esse trabalho está em andamento, tá, realizado lá pelo pessoal da UFSCar. A gente está lá na Wendler Projetos acompanhando tudo isso e tem 2 construtoras que estão colaborando, 2 construtoras clientes tradicionais da Wendler Projetos, que se dispuseram a auxiliar tanto financeiramente quanto com obras aonde a gente possa fazer esse teste. Tá? É um caminho bastante interessante, gente, que a gente pode pensar em bons resultados para a gente não precisar ficar quebrando a parede quando tem uma não conformidade. Era isso que a gente tinha, a gente espera que vocês tenham gostado, estão aí os nossos
contatos e vamos continuar regularmente com esses nossos vídeos. Estejam sempre dando uma olhada no nosso canal do YouTube e sempre vão ser avisados também lá no nosso Instagram. Obrigado, pessoal, e até a próxima.